Informação de última hora, informação do Judiciário. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, determinou que estados, Distrito Federal e municípios não podem proibir completamente a realização de celebrações religiosas presenciais por motivos ligados à prevenção da Covid-19. Daniel Adjunto, lembrando que havia uma outra ação também que estava nas mãos do ministro Gilmar Mendes. Exatamente, tinha uma outra ação, uma ação de descumprimento de preceito fundamental grande que tinha expectativa da decisão do ministro Gilmar Mendes, que pedia a liberação de cultos e missas já neste fim de semana por causa da Páscoa. Mas essa decisão do ministro Nunes Marques foi dada em um pedido que foi feito ainda no ano passado, em junho de 2020, também por juristas evangélicos, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que falava sobre a restrição de cultos na cidade de João Monlevade, em Minas Gerais. Temos mais informações, vamos conversar também com Igor Gadelha em Brasília para a gente trazer um panorama, porque essa decisão é importantíssima, já que estamos falando de Supremo Tribunal Federal e da autonomia de estados e municípios para decretarem medidas restritivas de enfrentamento à Covid-19. Sem dúvida, Daniel, uma decisão importante que veio do ministro Cássio Nunes Marques, que não era o relator daquela ação que a gente já vinha monitorando, a ação impetrada pelo PSD, partido que é, em tese, da base aliada do governo, entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo aí a liberação dos cultos e missas e outras atividades religiosas, mas esse pedido do PSD acabou indo para o ministro Gilmar Mendes, que ainda não tomou qualquer decisão. Agora, Cássio Nunes Marques, então, atende aí o pedido da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. Eu até destaquei aqui uma das justificativas do ministro, ele diz: reconheço que o momento é de cautela ante o contexto pandêmico que vivenciamos. Ainda assim, diz o ministro, é justamente por vivermos em momentos tão difíceis, mas se faz necessário reconhecer a essencialidade da atividade religiosa, responsável, entre outras funções, por conferir acolhimento e conforto espiritual. Na decisão dele, viu, Daniel, ele diz não só que os estados e municípios e o Distrito Federal não podem proibir, como ele também ali determina que sejam aplicados nos cultos e nas missas os protocolos sanitários ali, como no máximo 20% da capacidade, ali aferir temperatura, distanciamento social, uso de álcool gel. E o ministro Cássio Nunes Marques, Daniel, esse é um ponto muito importante, ele também pede que a sua decisão monocrática seja apreciada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ou seja, pelos demais 10 ministros que compõem a corte junto com Cássio Nunes Marques. Estamos juntos aqui lendo a decisão do ministro, Igor. Inclusive, eu estava exatamente nesse trecho que você destacou e logo abaixo ele traz um outro ponto que é, para além da plausibilidade jurídica, considera ocorrer no caso também o perigo na demora. E aí ele destaca: estamos em plena Semana Santa, a qual aos cristãos, de um modo geral, representa um momento de singular importância para as celebrações de suas crenças. Porque havia esse debate também com relação ao período em que estamos, o período da Páscoa, e essa liberação justamente para que ocorressem as celebrações. Agora, o que temos aí também, Igor, vai ser o debate jurídico agora, como você traz para a gente. É uma decisão que ainda vai ao plenário do Supremo Tribunal Federal, porque o próprio Supremo Tribunal Federal já havia sinalizado para a autonomia de estados e municípios com relação a decisões que envolvessem medidas restritivas durante a pandemia. Sem dúvida, viu, Carol? Esse vai ser um debate que vai ser ampliado, vai ser um debate interessante justamente por esse ponto, porque desde março do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios têm autonomia para tomar decisões sobre medidas de restrição em razão da pandemia da Covid-19. E agora, mas vale lembrar um ponto, Carol, embora o ministro Cássio Nunes Marques tenha pedido que a decisão seja referendada pelo plenário, a decisão monocrática dele já está valendo, portanto, então aí missas e cultos poderão ser realizados até que o plenário do Supremo Tribunal Federal se debruce sobre esse tema. Vale lembrar que ainda na semana passada, a Procuradoria-Geral da República já havia se manifestado ali em outras ações, essa que o Daniel citou, por exemplo, defendendo ali, que cultos e missas fossem liberados. Então a gente já tem um posicionamento da PGR, inclusive o ministro Cássio Nunes Marques cita isso na decisão, que a PGR tem defendido a liberação dos cultos e missas e outras atividades religiosas, e agora esse tema vai para o plenário, onde vai suscitar aí um grande debate.
A PGR e a Advocacia Geral da União, que tinham defendido, portanto, o retorno das atividades religiosas, mas com a adoção de medidas sanitárias, como determina o ministro Nunes Marques, que é o primeiro-ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo para a vaga de Celso de Mello. Só resgatando o que é importante aqui a gente detalhar em que decisão em que processo, em que ação foi tomada essa decisão do ministro Nunes Marques. Não é naquela que foi apresentada recentemente por partidos, e sim em uma outra, que foi apresentada por a Associação de Juristas Evangélicos no ano passado, que falava, inclusive, também sobre as questões de restrições a cultos em várias cidades, não só João Molevade, em Minas Gerais, como Macapá, Serrinha, na Bahia, Bebedouro, em São Paulo, Caramar, também em São Paulo, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul e Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, além dos governadores do Piauí e de Roraima. Todas essas autoridades destas cidades tiveram de se manifestar no dia, dada a decisão aqui, em 10 de fevereiro deste ano, o ministro Nunes Marques decidiu ali que eles deveriam se manifestar quanto a essas medidas que foram tomadas nestas cidades. E só agora, depois de fevereiro, depois da manifestação de todas estas cidades, todos esses gestores, é que o ministro toma a decisão de autorizar que nessas localidades e em todo o Brasil as atividades religiosas de cultos e missas possam ser retomadas. É importante a gente destacar aqui porque a gente tinha duas ações diferentes. Uma com o ministro Gilmar Mendes, mais recente, e essa com o ministro Nunes Marques.